Eu nunca fiz um curso de desenho. Na verdade, durante muito tempo, eu nem sabia como estudar isso. Então, só depois de testar muita coisa, depois que eu bati cabeça com vários métodos diferentes, foi que muito tempo depois eu comecei a entender de fato e perceber os padrões que fizeram realmente meu desenho evoluir. Então, o que mais atrasou meu aprendizado foi que durante muito tempo eu desenhava muito, mas eu não sabia como estudar desenho. E talvez esse seja também um dos erros que você comete aí no seu processo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você como foi que eu consegui organizar e estruturar o meu estudo para realmente conseguir aprender a desenhar e conseguir sair de um desenho tosco como esse para um desenho um pouco mais exacerbado como esse daqui. Então, bora lá, rapaziada. Então, rapaziada, seguindo ali a sequência do vídeo passado, onde eu expliquei um pouco ali dos principais erros que eu cometi que fizeram demorar bastante tempo para conseguir aprender a desenhar de fato, o que mais me atrasou nesse processo foi que eu desenhava muito, mas eu estudava muito pouco. Mas não porque eu queria, né? Mas porque eu não sabia como estudar, eu não sabia como fazer. Eu não sabia qual metodologia seguir, eu não sabia qual sequência seguir. Eu percebo que isso é um problema da maioria da galera que está começando a aprender a desenhar sozinho. Eu vejo sempre essa pergunta por aí. O que eu aprendo primeiro, né? Qual que é a sequência que eu devo seguir para de fato conseguir aprender a desenhar? Existe uma sequência correta? A resposta é sim e não. Existe ali uma sequência que vai te ajudar a aprender mais rápido, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Tem gente que, independente do assunto que vê, ela vai aprender igual. Tem gente que é exacerbada assim. Então, o que é que eu fazia de errado na época que não me ajudou muito? É que eu via os assuntos de forma toda aleatória. Eu comecei vendo ali um pouco de estrutura, aí de repente eu estava vendo lá anatomia, aí de repente eu pulava para ver perspectiva, aí depois eu voltava para ver ali um pouco da base do fundamento de novo, aí depois eu voltava para ver anatomia detalhada, ficava vendo nome de músculo, aquelas coisas. Então, assim, eu sempre pulei de um assunto para o outro de uma forma muito exacerbada. Então, eu ficava focando muito em fazer cópia, eu focava em fazer um mangá. Na época eu queria fazer um mangá, eu queria ser mangaka, e aí eu ficava o tempo inteiro desenhando, produzindo, sem entender exatamente o que eu estava fazendo. Então, até o momento, o que eu sabia? Eu já tinha estudado todos os assuntos, só que eu não tinha entendido nenhum de verdade, porque eu vi todos eles de forma bagunçada, então eu não consegui formar ali uma sequência para ter entendido todos eles. Foi só quando eu isolei cada assunto foi que eu realmente passei a entender. Então eu sabia, já tinha visto primeiro a questão da estrutura. Isso daqui foi algo que a única coisa que eu fiz certa aí, digamos que no meu aprendizado, que é ver basicamente a estrutura de esboço, você aprender ali as medidas de cada coisa, né? Como que você constrói a cabeça, né? Como que você esboça a cabeça, a distância de cada olho, aonde que fica o nariz, aonde que fica a boca. Você aprender a estruturar direitinho a cabeça e depois você parte para o corpo, que é aprender ali qual é a proporção mais ou menos do corpo, quantas cabeças você tem ali no corpo humano, a distância dos ombros, o tamanho dos braços, né, o tamanho da perna. Então todas essas medidas aí, elas são importantes para a gente entender o resto. O que eu não entendia era como construir de fato a anatomia em cima disso daí. Eu ainda não tinha esse conhecimento ainda bem desenvolvido. Então sempre que eu fazia um boneco, ele ficava meio torto, ele ficava meio capenga, ficava com gestual bem paia. Então eu falei, eu preciso melhorar tudo isso junto. Só que eu não vou estudar tudo isso junto. Então eu separei por partes. Eu voltei, digamos que para ver os assuntos que eu já tinha visto, só que eu não tinha entendido, que era aprender a construir o corpo humano por meio de formas básicas. Isso daqui eu creio que vocês já viram em vários lugares diferentes, e eu falei isso também no vídeo passado, que é aprender a construir o corpo só com quadrados, cilindros e tudo mais, porque isso ajuda muito a gente a ter uma visualização da figura de verdade, porque né, o primeiro passo é só as medidas, você consegue estudar isso só com aquelas figuras quase que de palito, né? Você pode estudar só com a figura de palito. Agora aqui você pode já começar a enxergar o desenho do corpo acontecendo. Percebe que eu ainda não estou mexendo com a anatomia, eu só estava mexendo com a estrutura, porque eu queria entender a construção do corpo humano, porque algo que eu percebi que ajudou muito a evoluir é estudar primeiro de dentro para fora, porque não adianta, por exemplo, a anatomia, ele é o final, o passo final do aprendizado, porque existe muita coisa atrás da anatomia, existe o esqueleto, existe todos os músculos, tendões, e aí depois é que vem, né, a pele com aquela visualização final que a gente enxerga do boneco.
Então, até chegar nessa parte anatômica fiel do boneco, a gente precisa entender da estrutura interna. Então, primeiro, eu me certifiquei de entender essa estruturinha que tem por dentro do corpo humano, mais ou menos ali como se eu estivesse estudando o esqueleto. E aí, depois que eu entendi a proporção, a distância de cada coisa, eu coloquei ali as formas geométricas em cima disso, que era para poder visualizar melhor o corpo humano. E aí, depois disso, é que eu parti para construir a anatomia em cima disso. E aí, primeiro, eu estudei só para aprender a fazer um boneco ali de frente, de lado e de costa, coisa simples. Eu não queria fazer nada complexo no momento, eu só queria entender a figura do corpo humano. Depois que eu me certifiquei de entender tudo isso, aí sim é que eu parti para o próximo passo, que foi aprender a colocar esse corpo em perspectiva. Aí sim é que vem aquele estudo das caixas em perspectiva, das formas geométricas em perspectiva. Eu recomendo você fazer esse estudo separado. É você dar uma pausa, digamos assim, do seu estudo de desenho em si e estude só esse pedacinho de ficar colocando as figuras em perspectiva. Eu recomendo você se concentrar somente em um ponto de fuga. Não fique querendo testar 2, 3, 4, 5 pontos de fuga, porque no momento não vai ser necessário. Você só vai usar 2, 3 pontos de fuga quando você fizer cenário e outras coisas. No momento, só para estudar anatomia e o corpo humano, você fica ali só com a perspectiva básica, com o ponto de fuga, que já ajuda, já funciona. Então eu comecei a colocar essas figuras em perspectiva para entender como funcionava, e aí eu comecei a encaixar o manequim do corpo dentro dessa caixa, né? Colocava a caixa em perspectiva, aí eu desenhava o corpo humano ali, né, por meio das formas geométricas para entender como é que ficava ali a perspectiva de cada coisa. E aí nisso eu comecei a ter um entendimento maior, né, da construção do corpo humano e tudo mais, porque o estudo da perspectiva ajuda realmente a gente a entender como que a gente coloca o corpo humano em movimento. Porque colocar o corpo humano em movimento, a gente tem que entender que certas partes, elas vão acabar, digamos que sobrepondo a outra, né? O braço, às vezes, por conta de estar em perspectiva, ele vai ser visualizado de uma forma diferente. E aí entra aquele estudo do escorço, né? Que é colocar as figuras naquelas poses bem exageradas. Só que isso daqui eu recomendo vocês deixarem um pouco para depois, essa parte de poses exageradas, porque ela requer que você domine esse básico primeiro. Então, o que eu recomendo você fazer quando você chegar nessa parte aqui, que era algo que eu fazia muito e que me ajudou a entender melhor da construção do corpo humano e como colocar ele em movimento, né? Foi pegar fotos de pessoas em movimento e desenhar por cima dela, né, as formas geométricas. Então, eu pegava aqui a foto e ficava desenhando aqui por cima para tentar visualizar como que estava acontecendo a perspectiva em cima dessa foto. E aí, aqui entra outro assunto a ser estudado, que é o de gestual, que é um assunto diferente do estudo da anatomia. O estudo do gestual, ele pode ser feito junto com o estudo de anatomia ou você pode se dedicar só a ele exclusivamente. Eu recomendo você estudar ele junto com a anatomia, que é exatamente o próximo passo que eu ia começar a falar agora. Até agora a gente viu a estrutura do corpo humano. E aí a gente vai começar a colocar detalhes em cima disso. Então, depois que eu estruturei bem, que eu entendi bem a construção do corpo humano, aí sim foi que eu parti para anatomia detalhada e começar os estudos de cada músculo, de como que eu ia compor cada parte. E aí foi nesse momento que eu separei, né? A parte de cima aqui, eu primeiro estudei a parte aqui da clavícula, pescoço, ombro, e aí depois eu estudei aqui o braço, e aí depois eu parti para o tronco e tudo mais, peitoral, e aí depois foi que eu parti para pelvis, depois as pernas, joelhos, pés, mãos, enfim. Eu separei parte por parte, porque se eu estudar tudo de uma vez, né, o cabo endoida. Então, separa parte a parte. Então, nesse ponto aqui de estudar anatomia detalhada, eu indico você, eu acho que seria uma boa, você estudar junto com gestual. Então, o que me ajudou nesse ponto aqui a evoluir nessa parte de construir a anatomia detalhada foi o livro do Michael Hampton. Eu, basicamente, tudo que eu aprendi de anatomia foi com ele, junto com o canal do Mark Brunet, que eu ficava vendo a maneira como ele desenhava anatomia e eu achava legal a maneira que ele esboçava. E aí, prestando atenção na maneira que ele esboçava, eu, digamos que imitava ele, e aí eu percebi que era mais fácil de construir a figura humana com a maneira que o Mark Brunet esboçava. Só que eu entendi a anatomia de fato com o livro do Michael Hampton, que eu peguei ali cada parte separada e aí eu estudei ela individualmente. Como vocês estão vendo aqui, ó, no meu sketchbook, eu separei parte a parte para entender. Então eu fazia aqui vários exercícios para entender da parte superior, e aí depois eu parti para as pernas, né? Então eu estudei essa parte bem separada que era para realmente entender.
E aí, depois de entender isso daqui, eu só fui estudar o gestual depois de eu ter entendido a anatomia. Aí sim foi que eu vim para o estudo do gestual, que eu comecei de fato a focar nessa parte de dar movimento para o corpo humano, de dar movimento às poses, né? Porque aqui, rapaziada, existe uma diferença entre você esboçar dessa forma aqui e você esboçar dessa forma aqui. Percebe que são dois esboços diferentes? Um é um esboço de construção, é o esboço que você constrói a anatomia, você constrói o corpo, você constrói a estrutura do corpo para você desenhar ela. E o outro é um esboço de pose. Existe uma diferença aí. E aqui é o momento onde muita gente se embanana, porque muita gente quer desenhar gestual, quer desenhar poses com esse esboço aí da esquerda. Só que esse esboço ele te atrapalha. Por quê? Porque o boneco ele fica duro, ele fica rígido. Porque quando você constrói por meio de caixas e cilindros, você faz isso só para entender a estrutura. Depois que você entendeu, você pode partir para um esboço mais livre. Aí é o momento que você pode criar o seu próprio estilo de esboçar. Você cria, nesse momento, o seu estilo de desenhar. Porque, como você já entendeu, você já estudou, você já sabe aonde é que fica cada coisa, você não precisa mais ficar criando medidazinhas, desenhando cada linhazinha, não. Você pode criar um esboço ali mais direto ao ponto, que é para você realmente conseguir explorar outras áreas ali do domínio, que é o gestual. Então, na hora de esboçar o gestual, a gente desenha de uma forma mais livre. Percebe que o foco desse esboço é no movimento. Eu desenho linhas mais soltas, linhas mais curvas, né? Que é para realmente dar movimento ali à minha figura. Como eu já estudei as formas básicas, eu já estudei toda a estrutura, eu já sei colocar tudo isso em cima aqui. Então depois eu só venho detalhando e colocando a anatomia por cima desse gestual que eu desenhei. Então vocês percebem? É um estudo que você pode fazer junto com a anatomia, mas eu preferi estudar separado, porque eu acho que eu sou uma pessoa que ou eu foco numa coisa ou eu foco em outra. Eu não consigo focar em duas ao mesmo tempo. Eu tenho um cérebro bem limitado nesse sentido, de não operar com duas coisas ao mesmo tempo. E aí depois de estudar o gestual e entender a anatomia e conseguir fazer já um boneco ali numa pose interessante e tudo mais, aí foi que eu parti para quê? Para dobras de roupas, né? Aí você vai começar a estudar outro domínio aí do desenho, que é fazer dobras, você saber da onde que vem cada dobrinha de roupa e tudo mais. Por que quando a perna faz assim, a dobra da calça faz assim, você precisa realmente entender os pontos âncoras, né, que é onde a roupa se apoia e o tecido gera aquela dobra ali. Então, eu estudei isso depois de ter estudado anatomia e gestual, porque isso foi algo que eu fui percebendo em sequência. Eu primeiro percebi que a minha anatomia estava pobre, aí depois que eu resolvi a anatomia, eu percebi que meu gestual estava pobre, aí eu estudei gestual, e depois que eu resolvi gestual e anatomia, eu percebi que minha roupa estava pobre. Eu fazia um boneco e a roupa ficava muito estranha, ficava meio que colada no corpo, ficava um negócio meio estranho. Aqui, ó, nesse boneco a gente observa, eu tava redesenhando um personagem antigo meu, e olha só, eu fiz ele aqui, e, pô, a técnica tá bacana, a finalização tá bacana, a anatomia tá bacana, só que a roupa tá muito estranha. Eu olhei pra isso aqui e falei, cara, não sei que não tá bom, eu preciso melhorar. O que que falta? Aí que eu percebi, é a roupa que tá muito ruim. Aí eu comecei a pesquisar roupas e entender como é que funciona o caimento das roupas, as dobras, e aí percebe que rapidinho eu já consegui entender e já consegui fazer um desenho mais interessante, ó. Aqui eu tava estudando especificamente o gestual junto com a roupa, que é outro assunto à parte, porque existe um gestual sem a roupa e um gestual com a roupa, porque a roupa ela vai influenciar e ela vai gerar ali um aspecto diferente para o seu desenho. Se você souber representar tudo isso, aí sim você vai estar desenhando bem. E aí, nesse período que eu estava estudando tudo isso, eu gostava de fazer um exercício que me ajudou muito a ganhar velocidade e praticidade ao desenhar. Eu fazia basicamente o seguinte, eu pegava várias referências em posições e pessoas usando roupas lá diferentes e tentava desenhar essas poses e tudo mais em 10 minutos. Eu colocava o cronômetro e em 10 minutos eu tinha que terminar esse esboço. Isso me ajudou em quê? A ganhar praticidade, a ganhar velocidade e a ser mais objetivo na hora de esboçar. Isso ajuda a gente a soltar a mão, porque eu demorava muito fazendo esboço, cara. Era coisa de meia hora, 1 hora. Tinha esboço que eu levava 2 horas fazendo. E do ponto de vista da produtividade, você perder muito tempo em um único esboço, ele não é muito legal. Porque quando você chega no nível de já ter entendido anatomia, gestual e tudo mais, você começa a ter que dominar outras questões, que é o quê? Que é a finalização,
que é aprender a pintar, que é aprender a sombrear e tudo mais. Então, depois que você conseguiu dominar toda essa parte aqui, aí sim você está pronto para começar a explorar técnicas de finalização. Por exemplo, eu comecei a brincar bastante com nanquim, só que eu não esperei terminar esse processo. Eu fui meio ansioso nessa parte, então, enquanto eu estava estudando tudo isso, eu ia lá, metia nanquim, brincava, eu treinava técnica de pincel. E, cara, isso foi um negócio que me trouxe bastante prazer no momento que eu estava aprendendo tudo isso, porque não tem coisa mais gostosa no mundo do que você finalizar com um nanquim e pincel. É um negócio, assim, absurdo. E aí você vai, né, depender do seu estilo, né? Se você quiser mexer com quadrinho, você vai mexer, logicamente, com finalização com nanquim e tudo mais, caneta nanquim. Se você quiser ir pro realismo, você vai testar finalizações, né, com luz e sombra, volume, treinar degradê. Se você quiser para a parte da pintura, né, você vai ter que aprender a mexer com os pincéis, com cores e tudo mais. Só vai progredindo. Então, depois que você dominou o básico, né, o resto vai vir de forma mais espontânea, mais natural, porque você vai escolher aí a sua forma de finalizar a sua arte. Eu explorei todas, né, porque eu queria dominar todos os estilos possíveis, então eu basicamente sei pintar em todos esses estilos aí que eu acabei de falar. Então, nessa parte aqui, rapaziada, o que eu recomendo para você não ficar de saco cheio de ter que estudar, porque, né, é assunto atrás de assunto, você estuda o primeiro assunto, aí você faz umas artezinhas ali para brincar, para se divertir. Fez as primeiras artes ali, bacana, aí você vai pro próximo assunto, aí você faz a mesma coisa, estuda um pouco ali e tal, vê, entendeu? Pratica e faz ali umas artes bacanas. O importante é você se divertir, você curtir o processo de aprender, porque quando o processo de aprendizado ele fica algo engessado, algo chato, né? Você coloca como se fosse uma obrigação, eu tenho que aprender isso daqui, acaba que você perde um pouco da vontade de desenhar. E o legal é você manter isso como sendo uma diversão. Eu vou aprender isso daqui para produzir, fazer uma arte bacana depois e postar lá no Instagram. Isso mantém você ali com a sua motivação um pouco mais em cima. Outro exercício que eu gostava muito de fazer, e que isso daqui também me ajudou bastante, era de pegar uma referência, copiar ela, a pose e tudo mais, e depois eu tentava fazer ela de cabeça. Então, basicamente, eu copiava e aí depois eu tentava fazer sem olhar para referências, para ver se eu realmente tinha entendido o que eu acabei de copiar, para eu não copiar de uma forma passiva. Porque o problema, das vezes, da gente ficar copiando imagens é que a gente acaba só copiando sem entender o que a gente está fazendo. E quando a gente se força a entender o que a gente está copiando, aí sim a gente está utilizando a cópia da maneira mais efetiva possível. Então, quando eu fazia de cabeça, tinha muitos detalhes que eu tinha esquecido. Então, eu comparava o desenho que eu tinha feito de cabeça com o que eu tinha feito da cópia. E aí eu comparava os erros que eu tinha cometido e aí sim eu corrigia num terceiro desenho. Eu refazia de novo esse desenho, aprimorando os pontos que eu tinha esquecido. E você fazendo esse exercício várias e várias vezes te ajuda o quê? A ter repertório, porque você copiando várias referências diferentes, você vai criar repertório, você vai criar um padrão, porque, querendo ou não, desenhar é padrão. Você pegando o padrão das coisas, você consegue representar o que você quiser, da forma que você quiser. Dobra de roupa é padrão, perspectiva é padrão, movimentos são padrões, então tudo tende a se repetir em algum momento. Então, se você pegar os padrões principais, acabou, você conseguiu dominar o jogo. Outra coisa que eu recomendo muito vocês a fazerem, que é algo que eu acabei fazendo de forma natural, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, que é vocês criarem um projeto. Vocês explorarem, por exemplo, animação, ou vocês criarem aí um quadrinho, e não precisa fazer algo mirabolante, algo extremamente complexo, algo simples, só para você se engajar com alguma coisa, porque isso ajuda muito você a praticar com frequência, tá? Quando eu fazia mangá, por mais que, né, eu tivesse focado muito tempo nisso, o meu erro foi me dedicar mais do que precisava nisso. Se eu tivesse só encarado como um projetinho ali para treinar, para praticar, isso teria me ajudado muito. Mas como eu passei muito tempo focando em mangá, foi uma coisa que me atrapalhou. Mas você criar um projeto que você se dedica ali todos os dias para fazer, para poder ver como é que fica o resultado, isso ajuda você a ganhar intimidade com o seu próprio processo de desenhar. Você ganha praticidade, você ganha velocidade, principalmente com animação, cara. Quando eu comecei a mexer com animação foi quando eu realmente mudei ali minha forma de esboçar. Porque percebe, eu não posso demorar ao fazer um desenho para uma animação, porque eu vou ter que fazer vários frames daquele boneco ali. Então, se eu demorar meia hora num único esboço, quando que eu vou terminar essa animação? Percebe? Então, eu tive que aprender a esboçar mais rápido. Foi quando eu realmente desenvolvi uma visualização diferente das coisas. Então, eu indico para vocês, crie um pequeno projeto aí de animação ou de quadrinho, qualquer coisa, cara.
só para você praticar todos os dias e criar ali um hábito de estar todos os dias ali desenhando. Isso ajuda muito você a evoluir aí no seu processo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que ele tenha sido útil para vocês. Contei um pouco aí de como é que eu aprendi a desenhar sozinho, né? As coisas que eu fiz, a sequência que eu utilizei mais ou menos para poder, de fato, construir um aprendizado consistente. Espero que tenha ajudado vocês. Então é isso, rapaziada. Se inscreva no like, deixa o seu canal e até o próximo vídeo, quem sabe?